Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Estamos iniciando mais uma semana e desejo que ela seja uma semana muito frutuosa para cada um de nós. Nós estamos ainda nesse espírito de carnaval, mas também já nesta semana a gente tem a abertura da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Então é uma semana importante para nós, para a gente já ir assim, preparando o nosso coração, o nosso espírito, para entrarmos nesse nosso itinerário quaresmal, de preparação para a Páscoa da Ressurreição. Hoje, caros irmãos e irmãs, segunda-feira, dia 12 de fevereiro, nós vamos rezar e vamos refletir a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 até 13. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: "Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal." E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. É bom que nós tenhamos também o todo do contexto desse trecho do Evangelho de Marcos, o capítulo 8. Está nesse contexto da multiplicação dos pães. E o Evangelho, ele mostra para a gente que os fariseus, que em tão polêmico, estão se dirigindo a Jesus, que tinha acabado de realizar, de multiplicar os pães, pedindo para ele um sinal do céu. No fundo, aqui se trata de uma provocação. Jesus, ele percebe as intenções e por isso recusa o sinal que eles pedem. Porque não há sinal, não vai resolver para quem não crer, não vai ter um sinal que convença quem está ainda dominado fortemente pelo preconceito, quem não quer se deixar convencer, quem não quer perceber os sinais que Jesus vem realizando. Os fariseus dão continuidade à incredulidade, à dureza do coração do povo. Tantas vezes que foi assim manifestada também pelos profetas do Antigo Testamento. Não há sinais nem provas do amor de Deus que os satisfaçam. Então, diante de tamanha dureza de coração e também de arrogância, autossuficiência, a Jesus resta apenas suspirar profundamente em seu espírito e seguir viagem, partir para outra margem, como nos narra o Evangelho. É inútil, a gente usa sempre o ditado, é inútil bater em ferro frio, não vai dar em nada. Jesus tem consciência disso. Para nós é importante a gente, à luz dessa provocação do Evangelho, a gente pensar, eu, você, quer dizer, qual é a nossa posição? Talvez nós também sejamos vítimas de uma certa miopia religiosa que também afetava os fariseus e que nos afeta hoje. Jesus, ele é o sinal dado para as pessoas para que acreditem, para que nós hoje, século XXI, acreditemos. Como é a nossa fé, a nossa adesão, a nossa confiança em Jesus? É importante a gente pensar nisso, fazer esse discernimento. Como que nós reagimos perante os sofrimentos da vida? Será que nós, como Jesus, nós hoje conseguimos ser pessoas, homens e mulheres de esperança? Vamos pensar à luz do Evangelho. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 13 de fevereiro, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações a partir do Evangelho de Marcos, o capítulo 8, versículos de 14 até 21.
Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. E então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantas cestas vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Novamente, a gente continua na mesma sessão mais ampla da multiplicação dos pães. E agora, de uma forma mais concreta, no contexto da reação dos discípulos à revelação cristológica, no sentido de que Jesus multiplica os pães, os fariseus não acreditam, vão pedir para ele um sinal. Jesus ele diz que não vai fazer nenhum sinal. Para que fazer sinal se eles não acreditam? Da mesma forma, a gente pode dizer que essa dificuldade de perceber quem é Jesus também está nos corações dos discípulos. E Jesus então ele pergunta aos discípulos: tendes o vosso coração endurecido? O tema do coração endurecido, que é ao mesmo tempo dramático, mas também complexo nos profetas, os profetas denunciam isso. E de modo geral, em todo o Antigo Testamento, ele aparece também assim muito forte nos evangelhos, a propósito da compreensão e da aceitação do mistério do reino proposto em parábolas. Por que eu digo isso? Porque o reino era novidade com que Deus surpreendia a todos. Então, só os corações simples, só os corações abertos, disponíveis, podiam acolher o reino. Por isso que era necessário, como Jesus alerta para os seus discípulos, não se deixar contaminar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ou seja, qual é que é o fermento que os fariseus carregavam e Herodes? O fermento do orgulho, o fermento da soberba, o fermento da não acolhida, de não reconhecer em Jesus o enviado. E os fariseus, com certeza, esperavam, e daí está o sentido de não acolher Jesus, esperavam um Messias triunfante, que com prodígios grandiosos submetesse o mundo ao poder de Israel. Mas não era essa a lógica de Jesus. Então Jesus, nesse pequenino trecho, ele como que martela os discípulos, que estão ainda fixados em preocupações materiais, com uma série, ele martela com uma série de perguntas para levar eles a fazer, assim, para que eles tomem consciência dos prodígios que eles já tinham assistido, e para que eles fiquem animados na fé e na esperança. Por que Jesus pergunta, martela? Por que vocês estão perguntando aí que não tem, estão preocupados por não terem pão? Vocês não entenderam, não compreenderam nada ainda? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? E não vos lembrais de quantos cestos cheios de pedaços recolhestes quando partiu 5 pães para aqueles 5.000? Ou seja, Jesus, nesse conjunto de perguntas, Jesus ele vai como que colocando nos corações
dos discípulos na mente, que eles vão tomando consciência para que eles possam fazer uma releitura daquele sinal que há pouco eles tinham presenciado, o sinal da multiplicação dos pães. E vendo aquele sinal, não percebam em Jesus um milagreiro, mas de fato o Messias, o enviado. E agora, irmãos e irmãs, quarta-feira, dia 14 de fevereiro. A gente dá um tempo nas reflexões dos evangelhos do tempo comum. Nós estamos até ontem, no evangelho da terça, no caminho da sexta semana do tempo comum, e agora, quarta-feira, a gente inicia um novo tempo, um novo ciclo, que é o tempo quaresmal. Portanto, dia 14 de fevereiro é quarta-feira de cinzas. É um dia de jejum, dia da abstinência, onde que a gente vai fazer um caminho, quaresma, 40 dias de preparação para celebrarmos a Páscoa da Ressurreição. Por isso, nesse dia, na quarta-feira, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 até 6 e depois de 16 até 18. Jesus disse aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Caros irmãos e irmãs, este é o Evangelho da quarta-feira de cinzas. Nós começamos então a quaresma, com a quarta-feira, com o rito da imposição das cinzas nas nossas testas, na nossa cabeça. A quaresma, caros irmãos e irmãs, é um tempo muito importante, tempo privilegiado de discernimento, de mudança. A quaresma, ela desvela as grandes carências existenciais que nos afligem e nos desumanizam também. Ao mesmo tempo, ela nos faz ter acesso aos melhores recursos e dons que nós temos, que são encontrados no nosso interior e que eles ainda não tiveram chances de se expressarem. Eu quero chamar a atenção que o caminho da quaresma, ele passa pelo coração. Então nós, como seguidores, seguidoras de Jesus, nós somos chamados a retornar a Deus de todo o coração e de a gente não se contentar com uma vida medíocre, superficial, mas sermos capazes de crescer sempre mais na amizade com o Senhor. E quando a gente alimenta a amizade com o Senhor, também nós vamos amadurecer a nossa amizade com as pessoas. Então a quaresma é para isso. Esta quaresma, ela pode ser um marco no caminho da gente. Os grandes momentos da nossa vida, sejam decisões,
o ano litúrgico na vida da igreja, pedem de nós uma parada, um tempo de preparação. E para viver com mais intensidade o espírito quaresmal, a liturgia ela nos propõe 3 atitudes que nos descentram e nos fazem entrar no ritmo da radical gratuidade, que é o que está no Evangelho da quarta-feira. A esmola, a oração e o jejum. Veja, talvez uma pequena reflexão sobre cada um deles. Uma vez no deserto, com Jesus, nós devemos ativar a atitude de escuta daquela voz interior que se desperta diante da força da palavra. É isso que nós chamamos de oração. Nós rezamos quando dirigimos o nosso olhar a Deus, ao mundo e para a gente mesmo. Nós rezamos com a Bíblia, com as notícias, com os desejos, com os medos. Enfim, nós somos convidados e convidadas a rezar de 1000 formas diferentes. E se nós escutarmos profundamente, com os sentidos ativos, vão brotar de nós gestos de atenção e de sensibilidade diante de pessoas que mais precisam de paz, de pão, de palavra. É isso que nós costumamos chamar da caridade, da esmola, que significa uma porta aberta para viver a partilha e o encontro com todas as pessoas. E depois da esmola e da oração, culminando então esse tripé, ou então essa trilogia da justiça que está no Evangelho de Marcos, vem o gesto da renúncia positiva. Eu chamo isso de renúncia positiva, não por um sadismo ou então um vitimismo, mas por elevação da interioridade pessoal e pela solidariedade humana. Esse tem que ser para nós o sentido do jejum da quaresma cristã. Não é só fazer jejum por jejuar, mas é para nós crescermos na nossa interioridade e nós crescermos na solidariedade com as pessoas. Enfim, eu queria motivar dizendo o seguinte, que a quaresma que nós iniciaremos na quarta-feira, ela pede de cada um de nós seriedade, ela pede de nós humildade e pede de nós sinceridade de coração. Com essa reflexão, eu concluo essa primeira parte da semana. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, refletindo então sobre esse tempo da quarta-feira depois de cinzas. Toda paz e todo bem a cada um de vocês.